Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 4 de fevereiro. Confira os destaques desta edição. Programa Merenda Melhor aumenta em 116% o repasse de verba para a alimentação escolar na rede estadual de ensino. Ali Dalzotto fala das ações do Poder Legislativo para este ano. Operação Finis em Machadinho e apreensões são deflagradas em Erechim. E a previsão do tempo para o final de semana. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. A Polícia Civil deu cumprimento a 2 ordens judiciais de busca e apreensão, sendo uma em Erechim e outra em Passo Fundo, e prendeu preventivamente uma mulher de 27 anos, investigada por tráfico de drogas, além de recapturar um foragido do sistema prisional. A ação simultânea deflagrada pela Draco de Erechim e Passo Fundo resultou ainda na apreensão de crack, maconha, munições, uma camiseta falsa da Polícia Civil, um colete balístico, além de outros objetos relacionados a tráfico de drogas que foram localizados em uma residência no bairro Jabuticabal. As diligências executadas resultaram de uma investigação conduzida pela Draco de Erechim, que apura a participação de membros de uma organização criminosa que atua no tráfico de entorpecentes e que estariam coagindo vítimas e testemunhas de um processo judicial. A principal protagonista dos crimes investigados é a mulher presa. Em Passo Fundo, pela Draco local, junto com ela estava um indivíduo de 22 anos, o qual verificou-se que encontrava-se na situação de foragido. Após todos os trâmites necessários, a presa foi conduzida ao Instituto Penal de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça, e o homem conduzido ao sistema penitenciário, onde deve cumprir a sua pena. E o governador Eduardo Leite e a secretária de Educação Raquel Teixeira lançaram um evento na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rosa, em Porto Alegre, o programa Merenda Melhor. A iniciativa eleva em 166% o valor investido pelo Estado na alimentação de cada estudante da rede estadual de ensino. Atualmente, as escolas recebem 66 centavos por aluno para ofertar uma refeição, sendo 36 centavos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e 30 centavos do Programa Estadual. A partir deste ano letivo, as escolas passarão a contar com R$ 1,16 para ofertar esta mesma refeição, sendo os mesmos 36 centavos do PNAE e 80 centavos do Programa Estadual, um acréscimo de 50 centavos, o que dá o salto de 166% na parcela do Estado para cada refeição. Acompanhe. Uma vez que a gente tem a capacidade financeira retomada para investimentos, a gente foi diagnosticando onde mais esse recurso pode fazer diferença. E um dos pontos que a gente identificou na educação, além da tecnologia que a gente está investindo, do transporte escolar, do repasse de recursos que a gente está fazendo extraordinário para as escolas poderem qualificar os seus espaços, é a da merenda, que é um ponto fundamental para melhorar o aprendizado. A criança precisa estar bem nutrida e a gente sabe das diferenças que a gente tem de realidades sociais, econômicas das famílias que têm seus filhos na escola pública. A lógica do financiamento da merenda escolar é de uma participação do governo federal com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassa 36 centavos
por aluno para refeições. E o Estado até aqui complementava com 30 centavos. A gente está aumentando para 80 centavos, o que significa um aumento de 80 milhões de reais, são 80 milhões de reais extra, saindo de 135 milhões de reais para 215 milhões de reais de investimentos na merenda escolar. Com isso a gente vai conseguir reforçar essa alimentação com mais itens, com as escolas podendo comprar mais alimentos, o que também ajuda, como parte da alimentação oriunda da agricultura familiar, também ajuda a circular na economia local, tem um impacto importante econômico e, além disso, claro, a capacidade nutritiva. E nas escolas que são de áreas de vulnerabilidade, a gente vai fazer o repasse garantindo 2 refeições por dia, né? Ou seja, vamos reforçar a alimentação, especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade. Então o programa Merenda Melhor vem nessa direção, garantir melhor condição de merenda para os estudantes da nossa rede estadual de ensino. O Brasil está passando por um momento difícil. O preço, o repasse do governo federal está congelado desde 2017, no momento em que as crianças precisam dessa alimentação. Então, é um programa do governo do estado que vem atender as demandas nutricionais, educacionais, sociais, num momento extremamente importante. O aumento foi de 166% no repasse do Estado. Isso não é simples, não é corriqueiro, não cai do céu, então as escolas agora têm que fazer o melhor uso desse aumento. E a Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, deflagraram a operação denominada Finis, em alusão ao fim de uma série de crimes de violência e ameaças perpetrados na cidade de Machadinho. Durante as ações, 4 mandados judiciais, 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, foram presos 2 investigados preventivamente. Um deles, um homem com 50 anos, pela prática de crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de apenas 4 anos, o qual essa criança era sua neta. E o outro, um homem de 36 anos, pelo descumprimento de medidas de proteção de urgência solicitados por uma ex-companheira. Um terceiro homem de 64 anos, apontado como o autor de ameaça, foi alvo de mandado de busca e apreensão. Foi preso em flagrante pela posse irregular de 3 espingardas, um revólver e munições de diversos calibres, o qual foi liberado após o pagamento de fiança de R$3.000, arbitrada pela autoridade policial. Quanto ao 4º mandado, não foi encontrado arma de fogo ou munição. Todas as ações que intensificaram a Operação Finis são resultado de investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Machadinho, coordenada pelo delegado de polícia Germano Alves de Lima, o qual representou a comarca de São José do Ouro pela expedição dos mandados, que foram deferidos e cumpridos na presente data. Após todos os trâmites necessários, os 2 presos foram recolhidos para o presídio de Lagoa Vermelha, onde permanecem à disposição da Justiça. E no próximo bloco você confere. Ali Dalzotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, fala das ações do Poder Legislativo para este ano e também a previsão do tempo para o final de semana. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra.
Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E agora a gente fala de uma notícia bastante importante aqui para o nosso Alto Uruguai. Esperado há mais de 20 anos, o acesso municipal à Ponte Preta, no Alto Uruguai, sairá do papel. O governador Eduardo Leite assinou na tarde da última quinta-feira a ordem de serviço para início e fiscalização da obra na RS 480, que liga Ponte Preta a Barão de Cotegipe. Com recursos de mais de 7 milhões já previstos no plano de obras do programa Avançar, lançado em junho de 2021. O investimento compreende a pavimentação de 4 quilômetros no segmento mais próximo à Ponte Preta e serviços remanescentes de drenagem em 13 quilômetros já pavimentados. A expectativa é que a pavimentação, que será executada pela empresa RGS Engenharia e fiscalizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, seja concluída ainda em 2022. Sexta-feira que amanheceu diferente. Aliás, a gente esperava por um amanhecer chuvoso como foi o de hoje. E a temperatura deu uma boa amenizada. Vamos ver se o final de semana continua essa chuvinha? Sábado pela manhã 18 graus, a máxima 23, a média do dia 20 graus, a umidade do ar 66%, ventos 11 km por hora e a gente também tem um bom volume de chuva, 24 milímetros, o dia vai ficar fechado. Domingo vai ter abertura de sol, o dia começa com 17 graus, a máxima chega a 25, a média em torno de 21, a umidade do ar 30%, ventos 12 km por hora e pouquíssima chuva, apenas uma leve garoa de 6 milímetros. E a segunda-feira o sol brilha novamente. 15 graus ao amanhecer, 27 a máxima, 21 a média do dia, 26 a umidade do ar, 11 km por hora os ventos e não tem previsão de chuva aí para o início da próxima semana. Então, finalzinho de sexta-feira, vamos aproveitar em casa, final de semana no sábado com chuva, um bom momento aí para descansar, recarregar as energias, curtir a família, enfim, curtir o que a gente tem de mais precioso, que são as pessoas que a gente ama. E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ali Dalzotto, que nos coloca a par do andamento dos trabalhos do Poder Legislativo. Acompanhe. Está aqui conosco no estúdio da TV Erechim o presidente do Poder Legislativo, Alessandro Dalzotto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhos que serão desempenhados durante este ano de 2022. Um ano que promete ser bastante movimentado no cenário político e também no comércio. E a gente torce para que a pandemia dê realmente uma pausa para a gente pôr muitos projetos em ação. E para que eles tenham bons resultados, a gente precisa antes passar pelo Poder Legislativo para que seja aprovado e para que a população de Erechim colha os frutos de todo esse trabalho que é feito lá no bastidor e que muitas vezes não é valorizado. Bem-vindo. Obrigado, Sandra, todas as pessoas que nos acompanham. Uma alegria, uma satisfação poder estar aqui, então, falando um pouco sobre o Poder Legislativo. Esse ano de 2022, como tu bem disseste, esperamos que a pandemia nos dê uma folga, nos deixe trabalhar e fazer com que a cidade que vem em desenvolvimento continue assim e melhore ainda mais. Aqui na TV a gente faz essa entrevista sem máscara porque mantemos um distanciamento permitido. Fica essa observação para quem está assistindo.
Ale, este ano você está à frente da Câmara de Vereadores, comandando os vereadores e tentando fazer o melhor para a população. Me fale um pouquinho como está sendo esse desafio já nos primeiros dias, que já teve votações importantes. Com certeza, Sandra. Então a gente tem a alegria de estar na presidência da Câmara, na direção, na mesa diretora, e junto com a vereadora Sandra, que é a vice, o vereador Romildo, o primeiro secretário, o Serginho, o segundo secretário. Então, já tivemos 2 sessões extraordinárias que aconteceram aí com quase 40 projetos já votados entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com demandas aí para poder aumentar o serviço público para a comunidade, para fazer com que esse serviço seja de qualidade e as pessoas tenham, então, sendo atendidas as suas demandas, o que muitas vezes a gente sabe que não é no tempo que a gente gostaria, mas se faz com a maior agilidade possível. Com certeza. No ano anterior, a vereadora Ana esteve à frente do Poder Legislativo. Acredito que deixou bastante coisa organizada e que precisa ter uma sequência neste ano. A tua ideia é seguir a linha da vereadora Ana? Com certeza, Sandra. A gente tem a satisfação de ter trabalhado junto com a vereadora Ana. Ela iniciou diversos projetos que precisam ter continuidade e é o que nós faremos. Memorial legislativo, algumas reformas estruturais na casa que eram necessárias, mas o principal intuito que eu vejo que a vereadora Ana conseguiu fazer foi aproximar a Câmara da comunidade. E é isso que a gente vai fazer e vai zelar por fazer da melhor forma possível. E exemplo disso é, então, também valorizar a imprensa, aquela imprensa que é uma imprensa séria, uma imprensa que transmite a notícia com a verdade dos fatos. Então é isso que a gente vai estar fazendo também na visita em diversas instituições, entidades, universidades, para fazer com que a comunidade tenha sentimento de pertencimento. Afinal, ali é a casa do povo e o povo tem que estar presente. A gente sabe que as pessoas têm as suas coisas na vida profissional, família, seu lazer, mas quem pode, que acompanhe o Poder Legislativo, que faça as suas cobranças, que saiba o que acontece. Não precisa estar lá presencialmente. Hoje as redes sociais, site, YouTube, tudo é transmitido em tempo real e é isso que a gente quer, manter esse contato com a comunidade, aproximar mais ainda e valorizar a imprensa séria. Houve uma mudança dentro da Câmara de Vereadores e também dentro da TV Câmara. A jornalista Cristiane Roden passou para a Câmara de Vereadores como assessora e uma outra pessoa assume a TV Câmara. Por que essa mudança? Na verdade, Sandra, as composições da mesa diretora, ela tem à disposição de 8 cargos, tá? Que são cargos de confiança, que são as pessoas que vão estar, então, fazendo com que o funcionamento da Câmara se dê. E a diretoria de comunicação que assumiu a Cristiane Roden também foi uma indicação do MDB, que é quem no acordo tem o cargo. E na coordenação da TV Câmara até foi uma menina que foi nossa estagiária, a Milena Mesalira, que também vai fazer um grande trabalho, com certeza, que se dedica. E então, nesse sentido, vai ser um dos pontos que a gente mais vai estar incentivando, investindo e dando condições aí para a TV Câmara realizar um grande trabalho junto com a comunicação. Nós temos também o Juliano, que até me acompanha aqui hoje, que é o assessor de imprensa, porque a nossa ideia é dar transparência ao máximo, dentro do tempo, melhorando aos poucos. Sim. Por exemplo, te cito, nós precisamos saber como que é o trâmite legislativo. Hoje os vereadores sabem, a comunidade não sabe. Nós precisamos mostrar lá que o projeto ele vem do Poder Executivo, ele passa para a consultoria jurídica, ele passa pelas comissões da Câmara, onde os vereadores analisam, para depois ele ir para o plenário, para ser votado, para ser enviado ao Executivo, para virar lei, para ser promulgado e ser sancionado. Então, a partir do momento que esse projeto chegar na Câmara de Vereadores, a gente já vai estar, então, achando uma forma de publicar ele na rede social, Facebook, Instagram, site, para que o quanto antes as pessoas saibam, possam se mobilizar e saber se esse projeto vai mudar na vida deles, se não vai, se é interessante acompanhar do início ao fim. Sim. Até para não incorrer em situações que a gente falou fora aí, vai estar na pauta também, quando tu me questionar, faz parte também desse contexto. E eu já vou te fazer esse questionamento. Nos últimos dias de dezembro, foi aprovada uma lei que permite a venda de áreas verdes. Nós já ouvimos aqui o secretário de Meio Ambiente, o Cristiano Moreira, que fez as suas alegações.
Já ouvimos o vereador Anacleto Zanella, acompanhado da coordenadora que está coordenando esse trabalho de não vender essas áreas verdes. E agora queremos ouvir o presidente do Poder Legislativo. Qual é a sua opinião e por que esse projeto foi aprovado tão rapidamente? Nesse mesmo sentido que eu te falei anteriormente. Então, de repente, não aconteceu da forma com que se gostaria, num contato maior com a comunidade. E então foi, na minha leitura, um equívoco de todos, tanto do Poder Executivo em não ter provocado uma audiência pública, tanto do Poder Legislativo da mesma forma, e tanto da comunidade por não estar acompanhando a par e passo como a gente gostaria que fosse, ou minimamente nos seus interesses de saber o que se passa. O que eu penso? Diante do que eu te falo, sabendo o que iria acontecer, as pessoas poderiam estar presentes numa audiência pública ou num momento de participação popular para analisar essa área é interessante que venda, essa não é, essa é, enfim, e tentar chegar num comum acordo ali do que poderia ser vendido e o que não poderia. Agora, o secretário Cristiano é um técnico, ele conhece o município, ele está de longa data, ele também sabe das responsabilidades que ele pode enfrentar ali na frente com o Ministério Público, com legislação, e ele não estaria fazendo alguma coisa que fosse criar problema para o município e também para ele, para o governo, enfim. Faltou então, no meu entendimento, essa conversa, essa articulação, e também tem que ver aí na situação futura se realmente no leilão que acontecerá essas áreas serão vendidas, se esses recursos entrarão. Nós, vereadores, temos que ficar em cima, fazer a fiscalização para que sejam aplicados então novamente em parques, em praças, que também é uma deficiência em muitos bairros do nosso município. Quanto à parte técnica, eu confesso na minha leiguice, não sei se cumprem, todas as áreas cumprem a função de área verde. Quais cumprem a função de área verde? Porque também tem a situação que já é consolidado até pelo próprio Ministério Público, que algumas áreas em outros locais, elas têm que ser feito isso até para o município manter porque não consegue dar conta de deixar limpo, de deixar seguro. Sim. Muitas pessoas cuidam e daí tem aquele sentimento de pertencimento, sabe? E então, nesse sentido, o município vai ter aí mais de 700 ou 800 áreas, 475, se não me falha a memória. Nesse primeiro momento, sim. Era 475, sobrou 81. Então, dessas 81, então, eu teria que fazer um ajuste aí para ver realmente, né, as mais polêmicas, sim, ou aquelas que cumprem a função de área verde, mas eu acredito que esse plano foi feito pela URI em 2014, 2011. 2011, né? Isso. Então, a URI, nossa renomada universidade, tenho a alegria de ter estudado lá, me formado lá, e o pessoal deve ter feito um trabalho de qualidade. Só o que faltou, então, foi apresentar esse trabalho, digamos assim, sim, numa audiência pública para as pessoas entenderem. Mas eu acredito que com bastante diálogo aí na frente vai ser resolvido e a gente espera que seja e que seja o melhor para a nossa comunidade. Alguns vereadores até protocolaram um pedido para que esse momento ele dê uma pausa e que aconteça realmente essa audiência pública. Mas o vereador presidente, qual é a sua posição? Essas áreas têm que ser vendidas ou a gente precisa rever realmente, de repente, não vender essas áreas? Não, eu acho que a gente tem que dialogar e tentar chegar num acordo comum, como eu falei, né? Não sei se todas têm que ser vendidas, vamos analisar aquelas que está acontecendo maior debate e se passar pelos técnicos e quem tem agora a caneta na mão para decidir isso também é o Poder Executivo. O processo legal, o processo legislativo, ele acabou acontecendo de uma forma perfeita. Certo. Então, eu também não posso, como presidente, querer ir lá na casa do vizinho, que é o Executivo, e dizer, não vende. Eu posso chegar lá e já fiz isso e dizer, não, prefeito, vamos tentar conversar nessas situações e aí, dentro do fluxo legal, seguir a programação, né, do secretário, do Poder Executivo, e se conseguir rever algumas áreas, aí que seja feito nesse sentido. Essa semana também foi feito um repasse de R$50 mil para a Força Voluntária. Esse repasse é bastante importante, eu gostaria que você explicasse de que forma foi pensado nesse repasse e o porquê neste momento. Esse repasse se deu e quero aproveitar para agradecer a mesa diretora que no recesso atendeu o nosso pedido e entendeu, né,
que era necessário em virtude da estiagem. Na Secretaria de Agricultura a gente participou de uma reunião com lideranças, tanto dos pequenos agricultores quanto dos grandes agricultores e também das cooperativas, e um entendimento era que o município estaria levando água para as comunidades pela falta. Sim. E que caixas d'água seriam muito importantes. Então a gente, pela proximidade com muitas pessoas da agricultura familiar, a gente criou também uma frente parlamentar da agricultura familiar no ano passado, hoje presidida pelo vereador Pezenato, entendeu que, junto com a Força Voluntária e Defesa Civil, caixas d'água de 5.000 litros, para serem caixas volante, tá, Sandra, fariam a diferença nesse momento. Então a gente disponibilizou esse repasse, foram adquiridas 20 caixas d'água e elas estarão sendo entregues então nas comunidades ou nas residências, propriedades onde tem o problema mais aprofundado, sabe? E aí depois, quando resolver o problema de um, vai para outro e assim vai. E até acompanhei 1, 2 entregas e eu disse pro agricultor lá, eu nem gostaria de estar aqui, porque eu não queria que tivesse essa estiagem. Mas como está aqui, o gesto que a Câmara pode fazer é isso. E futuramente, então, vai estar guardado lá na Defesa Civil, lá na Força Voluntária, e se alguém precisar, vai estar lá disponível para até que a sua necessidade seja suprida e depois retornando. Então, elas vão ser caixas d'água volante que estarão sempre auxiliando a comunidade. Na tarde de quinta-feira tivemos uma sessão ordinária aí onde foi aprovado o aumento para prefeito, vice-prefeito, vereadores e também a criação de novos cargos. Gostaria que tu falasse sobre isso, o porquê desse aumento. É importante nesse momento este aumento, visto que a gente vive uma crise criada aí pela pandemia? Na verdade, Sandra, foi uma sessão extraordinária provocada pelo Poder Executivo. E também não é um aumento, é uma reposição da inflação que todas as categorias passam. Sim. A questão da importância, no meu entendimento, e eu venho de uma formação política que me leva a crer que todas as pessoas que estão trabalhando merecem pelo menos a inflação, porque a gente fala nos 10%, mas tu, no teu dia a dia, tu vai no posto de combustível, tu vai na farmácia, tu vai no mercado, tu tem que comprar o teu gás, pagar a tua luz e vamos combinar que é muito mais do que isso. E por serem cargos agentes políticos, o pessoal daqui a pouco acha que é bastante. E não vamos dizer que seja pouco, tá? Mas em virtude de vir a 3 ou 4 legislaturas já sem ter essa reposição, a gente também tem as nossas despesas, sabe? A gente também está no dia a dia, porque o vereador hoje ele está disponível para a comunidade 24 horas, na sua grande maioria. Alguns, e não quero falar mal dos meus colegas, mas é o entendimento deles, alguns vão somente na sessão. Outros são vereadores que estão de porta em porta, visitando as pessoas, levando problemas, buscando auxiliar. Então, nesse sentido também, merecem essa valorização. E a gente sabe que o momento que se vive é um momento difícil para todo mundo. Entretanto, as responsabilidades que os vereadores têm nas suas opiniões e votos pode parecer que não é muito, mas aqui tu está me cobrando da área verde, está me cobrando da reposição salarial, está me cobrando tudo que passa ali vai mudar a vida das pessoas. Então, a gente sabia disso quando foi disputar a eleição e a gente também sabe que tem que arcar com as consequências. Eu sempre digo que tudo tem o ônus e tem o bônus, mas que também é necessário ser revisto a motivação que leva, porque muitos vereadores trabalham muito. E se todos trabalhassem nesse mesmo sentido de atender a comunidade, dar resposta, ir ver, fiscalizar, cobrar, porque é o papel do vereador, sabe? Mobilizar a comunidade, ouvir a comunidade. Nós não vamos conseguir atender todo mundo e também não vamos fazer obra porque não é o nosso papel. Certo. Mas a Câmara vem fazendo também diversas economias e repassando recursos aí, apontando caminhos. Eu vou te dar 2 exemplos da legislatura passada, 3. Em 2017, quando fui presidente, a gente limpou a pauta numa fila oftalmológica de consultas e cirurgias com R$1 milhão. Então, quem estava na fila passou e foi mais R$1 milhão para o Hospital Santa Terezinha também para auxiliar lá. Aí depois a gente conseguiu repassar R$3 milhões da sobra da Câmara para fazer
novo pronto-socorro do Santa Terezinha, que poucas pessoas sabem, mas foi destinação, então, das obras da Câmara de Vereadores. Que os vereadores podiam estar fazendo como faziam antigamente, saíam fazer diária, fazer cursinho, enfim, gastando o dinheiro público com coisas que não dão retorno, tá? E também, nesse último ano da legislatura, aí foram mais de 10 milhões, então, que foi repassado para a comunidade, seja para o projeto Sentinela, seja para o novo Centro de Belas Artes, seja para a compra de equipamentos para o próprio meio ambiente, para fazer poda de árvores, enfim, SUSEP foi contemplado também, diversas situações onde a Câmara de Vereadores, através da sua economia, conseguiu, então, fazer um repasse para o Poder Executivo. Então, esses foram avanços que vieram acontecendo pelo diálogo, pela harmonia, pela independência entre os poderes, porque a Câmara ela não pode travar o desenvolvimento da cidade, ela tem que estar auxiliando o Poder Executivo nisso. Claro que também não pode fechar o olho, tem que estar fiscalizando, tem que estar em cima. Então, eu acredito que, nesse sentido, essa reposição salarial ela não vem a criar tanto impacto quanto, até porque se for fazer a questão de recursos, não chega aí no final do ano, não tenho o número exato agora, não vou expressar porque eu não sei, mas é uma questão mínima que muitas vezes aí em outros momentos o pessoal teria ido fazer cursinho em Porto Alegre e feito desaparecer o dinheiro. Verdade. Venda da folha de pagamento para o Banrisul, por quê? A venda da folha para o Banrisul se dá porque quando tem a licitação é de 5 em 5 anos, né? É de 5 anos o prazo. Então venceu o prazo, foi feita uma licitação via Poder Executivo, inclusive porque a pagadoria da Câmara ela ainda está no Poder Executivo devido a fatos do passado aí que não cabe nós comentar. O Banrisul acabou por ganhar o leilão da folha, então, e destinou, então, esse valor foi 4,5 milhões de reais e destes, uma porcentagem até dos servidores do Santa Terezinha, a gente aprovou o projeto ontem, 829 mil reais, para que seja usado lá para seu custeio, para melhorias, enfim, para o andamento do hospital. Outro assunto que não está em voga no momento, mas eu tenho certeza que não vai demorar para os vereadores terem que discutir, é a questão do urbano. Ano passado foi feito aqueles repasses que até então justificados que estariam dentro da lei, mas o problema do transporte público ele vai estourar daqui a pouco. E aí, vereador, vocês já começaram a pensar nessa questão do transporte público municipal? Eu, particularmente, acho que ele já estourou, tá? Bem disseste aí, a situação do ano passado foi, na verdade, um reequilíbrio financeiro que nos primeiros projetos eu até acredito que não era necessário ter sido enviado para a Câmara de Vereadores, enfim, foi uma opção do prefeito, eu até votei contra no primeiro projeto, no segundo não estava na sessão e no terceiro fui favorável, porque era um momento onde contemplava, então, idosos, estudantes, pessoas com deficiência, que é uma pauta social que a gente defende. Para mim, o conceito faliu nesse modelo que está posto. Como é que nós vamos melhorar isso? Essa é a pergunta que não tem fórmula mágica. A cidade cresceu, a cidade se espalhou, a pandemia trouxe inúmeros aumentos no combustível, a mão de obra se torna escassa muitas vezes porque a empresa também não tem condições de melhorar o salário, a mão de obra para manter o ônibus ali nas mecânicas, pneu, toda aquela questão também encareceu e a gente pensa e sugere, claro que também não é dono da verdade, que era o momento então de repensar a forma de dividir a cidade em 3 ou 4 partes, de fazer licitações separadas, ônibus menores, para poder então atender os anseios da comunidade. Nesse mesmo intuito também surgiram aplicativos, surgiram as motinhas que não gasta muito, e facilita a vida das pessoas e todo mundo quer gastar menos e ter a vida facilitada. Então é uma demanda que vai aparecer ali na frente e que a gente vai ter que resolver, e também sugestões vindas da comunidade são muito importantes, sabe? Só que como que vai ser? Quem tem que prestar o serviço é o poder público. É verdade. Hoje a concessão está com a empresa Gaurama
que usufruiu de estar fazendo isso por 60 anos, que no primeiro momento agora que fez um contrato com uma outorga de 1 milhão por ano, conseguiu pagar 1 ano, tudo bem, veio a pandemia, sofreu assim como no Brasil todo. E aí? Esse problema vai ser todas as cidades brasileiras que têm transporte público vão estar passando. Isso é verdade. Esse modal de transporte ele precisa ser pensado em questão mundial, eu até diria, né? Com certeza. Com tanta tecnologia e mudanças hoje, precisa ser reavaliado mesmo. O senhor é a favor do turno único? Sabe que conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo e vai vendo que a vida te mostra caminhos. Eu, na verdade, aprendi com meus professores da URI ali que não interessa o tempo que o cara trabalhe, desde que ele produza, né? Sim. Mas a gente sabe que não é assim também que funciona no dia a dia, na prática. Então, eu sempre defendia, se fosse ter o turno único, e aqui podem até me crucificar alguns, né? Mas eu acredito que como as pessoas já estão acostumadas com os horários de banco, então eu sempre deixo esse questionamento, por que não se faz então um horário de banco, sabe? Certo. Faria 6 horas, mas no horário de banco, daí ia pegar de manhã, de meio-dia, de tarde, ia estar todo mundo contemplado. O cara já sabe que no banco funciona assim, a prefeitura, o poder público ia funcionar assim. Mas aí a discussão ela não passa só por mim, a gente vai na maioria para escolher. Eu acredito que, dependendo do ritmo que se implementa na administração, o turno único pode fazer acontecer. Se tu botar lá o turno que não seja turno único e o pessoal não tiver motivado, não tiver com disposição de trabalhar, não tem milagre também, né? Então tem que fazer um equilíbrio de forças aí, que o funcionário esteja motivado, que para o serviço acontecer, e tanto no turno único quanto no turno normal eu quero que os serviços aconteçam, sabe? Então a gente provou do turno único, aí vê números positivos, vê a opinião pública muitas vezes questionando. Então é uma equação delicada. O que tu vai fazer na Câmara, presidente? Seja mais objetivo. Também nós não podemos confrontar os poderes, nós temos que ter a harmonia. Então nós vamos ter que ver o que o Executivo vai fazer para ajustar na Câmara. Se o Executivo manter o turno único, manteremos o turno único na Câmara. Se o Executivo fazer o turno normal, vamos fazer o turno normal, porque aí a pessoa vai ir na Câmara, não vai estar fechada a Prefeitura. Vai na Prefeitura, vai estar fechada a Câmara. Então nós temos que tentar equilibrar essa equação. Turno único de 6 horas e criação de novos cargos. Essa matemática não fecha. Se os funcionários estão dando conta em 6 horas, a gente não precisa criar novos cargos, pelo menos no meu entendimento. O senhor concorda? Depende da situação, porque foram criados novos cargos ali na reforma administrativa, por exemplo, e você criou uma diretoria de robótica para educação, que é uma situação que passou da hora já, né? Precisamos fazer com que essas nossas crianças desenvolvam nesse sentido. Foram criados também ali cargos para que se atendam ontem também a VISAT, né? A Vigilância da Saúde do Trabalhador, que tinha o Sereste, que era regional. Na verdade, foi criada a estrutura. Então, quando tu cria cargo e cria mais serviços, aí é questionável, né? Agora, se for criar cargo por criar cargo, daí eu vou concordar contigo. Daí, por que criar cargo, seu turno único, para que criar mais cargos, estão dando conta? Agora, se tiver mais condição de prestar serviços à comunidade, eu acho legítimo daí, né? Presidente, eu quero te agradecer por estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores, essa entidade tão importante no nosso município. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso neste ano que vai ser desafiador. A gente está só começando, tem muita coisa aí que vai acontecer no decorrer do ano e que as pessoas serão informadas através dos próprios representantes que estarão aqui sempre que necessário. Sucesso e vida longa e bons projetos aprovados. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está disponível para a TV Erechim, para toda a comunidade que acompanhe o nosso trabalho, critiquem quando tem que criticar, sugiram. E isso que é o importante, essa aproximação, esse diálogo. As portas da Câmara estão abertas para a TV Erechim e
um apelo que eu estou fazendo, Sandra, aonde eu estou indo, se me permite, antes de encerrar. Claro. Sabemos dos problemas que a nossa cidade tem, tá? Mas a nossa cidade é muito bonita, é muito boa de se viver e os problemas eles serão superados no dia a dia. A nossa cidade tem um potencial turístico, um potencial gastronômico, um potencial de belezas naturais que não perde para muito lugar aí que os caras criaram toda uma estrutura e é isso que a gente tem que fazer. Então o apelo que eu faço, fale bem da nossa cidade, convide as pessoas para vir conhecer a nossa cidade, porque a nossa hotelaria hoje ela é obsoleta de quinta até segunda-feira, que os representantes comerciais não estão mais. A nossa gastronomia dá conta. Então é nesse sentido que a gente quer ver Erechim gerando renda, gerando emprego e o dinheiro do turismo é um dinheiro limpo, porque a estrutura do hotel já está aí, a estrutura do restaurante já está aí. Então é isso que a gente tem que divulgar, melhorar, investir e dar apoio aos empreendedores do turismo em nossa cidade. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.